atua como pesquisador ou conselheiro, sempre ligado à questão das políticas em relação à droga e dos efeitos da droga no corpo e no comportamento humano. E aqui à minha direita, Walter Casagrande, que todo mundo conhece, claro, nosso grande jogador de futebol, que despontou no Corinthians na década de 80, mas também jogou na Europa, jogou no Flamengo, jogou pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 86 no México, e hoje em dia é um dos comentaristas esportivos mais importantes da televisão brasileira, e que tem uma história pessoal com as drogas, sobre a qual ele publicou esse livro, Casagrande e Seus Demônios, da Globo Livros. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Casagrande. Acho que o perfil dos três convidados é relativamente diferente. O Casagrande tem uma história pessoal para falar para nós. O Cal é um cientista, tem uma visão de saúde pública e digamos assim, fisiológica das drogas. E a Ilona é uma grande especialista em legislação sobre drogas. Então, embora os assuntos se cruzem em muitos pontos, as experiências se cruzem em muitos pontos, mas acho que cada um vai cobrir um pouco uma área do assunto aqui. Então, a primeira pergunta para o Casagrande é como as drogas entraram na sua vida e em que momento você percebeu que isso tinha virado um problema para você? Quer dizer, em que momento você achou que essa relação estava fugindo ao controle? Você foi um jogador de futebol, um atleta, e isso foi antes, durante, depois de você ter parado de jogar? Como é que foi isso? Do momento em que começou até o ponto em que você acha que você pensou, bom, agora isso virou um problema. Bom, boa tarde, para mim é um prazer, estou muito orgulhoso de estar aqui na mesa com você, com as pessoas aqui que sabem do assunto. Eu sou apenas uma vítima, eu sou um estudioso. Então, a droga entrou na minha vida, eu nasci em 1963, minha adolescência foi nos anos 70, todo um glamour em relação às drogas, eu sou muito ligado ao rock and roll daquela época. Os meus ídolos eram Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, e o meu segmento cultural foi aquele, e aquilo fez com que eu me aproximasse e tivesse a curiosidade de saber qual era a sensação do uso de droga, até onde poderia me levar, apesar de que naquele momento eles estavam morrendo por causa das drogas, eu não percebia esse lado, eu segui o lado mesmo da viagem, de alcançar um patamar espiritual maior, uma sensibilidade maior, um conhecimento maior, uma criatividade maior, enfim, a fantasia que eu tinha da droga era exatamente essa. E isso aí me deu uma curiosidade para me aproximar, me aproximei cedo na realidade, fumei maconha com 14, 15 anos, daí em diante foi uma evolução, mas assim, por muito tempo, eu não percebia os danos que ela estava me causando, nem as consequências que eu poderia ter. Eu fui um atleta de ponta, joguei na Europa por 8 anos, joguei em grandes clubes do Brasil, joguei uma Copa do Mundo, tudo simultaneamente ao meu uso de droga. Não tão pesado como foi depois que eu parei, mas eu usei droga o período todo. Teve um período que eu parei por 8 anos, que foi o período da Itália, que eu me concentrei mesmo na minha família. Meus filhos meu filho era pequeno, depois eu tive mais 2 filhos pequenos na Itália, então eu me concentrei na família mesmo, mas nunca tinha abandonado o pensamento de usar drogas, e nunca tinha me visto em nenhum momento no futuro sem o uso de drogas. Eu não via essa possibilidade. E quando eu parei de jogar, os problemas começaram a acontecer, porque eu comecei a ficar... começou a ter um vazio muito grande dentro de mim, porque você disputa campeonatos, aquela adrenalina, jogos importantes, o prazer vai lá em cima no futebol, depois baixa, esses picos de prazer que o futebol te dá, de você fazer um grande jogo, depois acabar, fazer um grande gol, um grande campeonato, depois voltar ao normal. Eu comecei a sentir falta disso. E encontrei na droga naquele momento a substituição disso que estava faltando para mim.
E aí a minha vida foi andando. Eu nunca percebi, não teve esse momento que eu percebi que a droga estava me causando problema. Não teve esse momento. Eu fui afundando mesmo, fui descendo a ladeira, comecei, só não fumei crack, mas usei droga injetável por muito tempo. Inclusive foi a causa de eu ter sido internado, foi a droga injetável. Heroína, depois cocaína, cheirei cocaína, tomei remédios, bebi, apesar de que o álcool não era o problema principal, mas ele acompanhava todo esse cenário. E, enfim, eu perdi totalmente o controle da minha vida em um determinado momento. E eu tive um acidente de carro em 2007, que eu estava totalmente destruído. Já fazia uns 15 dias que eu não bebia água direito, não me alimentava, eu estava totalmente furado, o corpo todo por causa da droga injetável, debilitado, eu tive 4 overdoses e eu estava desacordado e chamaram um psiquiatra, que é o Dr. Pablo Roy, que é um psiquiatra argentino, também especialista em drogas. E a minha família... E esse foi o momento assim que... Não, esse foi o momento que a minha família decidiu de me internar. Eu fui internado involuntariamente naquele momento, porque eu não tinha poder de escolha, não tinha condições de escolha. E eu fui internado naquele momento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tive nenhum momento de lucidez no período do meu uso de droga pesado, que eu percebesse que aquilo estava me causando problemas, que eu deveria parar. Até porque eu não conseguia parar. Era uma necessidade que eu tinha. Eu não conseguia. Às vezes minha cabeça falava: eu não quero usar, porque eu estou mal, não quero usar, mas eu usava do mesmo jeito. Eu não tinha controle sobre aquilo. E aí a perda de controle. Foi aí que tudo aconteceu. Tá certo. Ilona, eu vou, antes da gente entrar propriamente no assunto da legislação, o seu livro é o mais, digamos assim, difícil de classificar a que gênero ele pertence. O livro do Casagrande e do Cal são propriamente livros autobiográficos, embora a questão da droga perpasse os 3 livros, mas o seu não tem esse caráter autobiográfico, tem, inclusive na primeira parte, um caráter ficcional. Queria que você falasse um pouco do livro, como é que foi a concepção do livro e por que você e a Isabel escolheram esse caminho para tratar do assunto. A gente liga, funciona, então vai ficar mais fácil assim. Bom dia a todo mundo, é um grande prazer estar aqui, sala cheia, gente jovem, gente mais velha. Eu acho que esse assunto tem que ganhar a sociedade, né? Acho que o primeiro motivo pelo qual eu escrevi esse livro foi porque eu trabalhei durante 10 anos viajando o mundo afora, conhecendo as políticas sobre drogas. Tudo que funcionou e não funcionou na maneira com que a gente, enquanto sociedade, especialistas, governos, querem lidar com esse tema. E eu não conseguia, na minha linguagem técnica, na minha linguagem mais, digamos assim, de especialista, conversar com a população, com a sociedade. E na minha trajetória eu conheci tanta gente que foi tocada por essa questão. Alguns nem percebiam que o problema era a política de drogas. A maior parte coloca tudo na conta das drogas em si. Então o livro foi para mim uma entrega profissional, mas pessoal, acima de tudo. Depois de 10 anos de caminhada, de contar a história de pessoas que eu conheci, mas com a liberdade de criar um momento antes e depois do meu encontro com elas. Então os personagens do livro são personagens que existem, mas eu juntei várias histórias em um personagem só, para contar mesmo um pouco do que eu aprendi de forma mais empática, de forma a aproximar o leitor, as pessoas que têm interesse no tema. Essas pessoas poderiam ser muitas, que na verdade eu conheci muitos de cada um dos 5 personagens. Cada um traz uma parte de um problema que a gente está aumentando enquanto sociedade. A gente tem um problema sério em relação às drogas, mas a gente acaba criando um monstro maior do que ele é. A gente precisa estar entendendo o que é o que, né? E a ideia aqui foi convidar cada um dos leitores. É um desafio que eu faço. Diga para mim se vocês não conhecem algum desses personagens. Se alguma dessas pessoas não cruzou a vida de vocês, se não é alguém que vocês amam, que gostariam de ver bem. Então, a questão maior nessa trajetória foi ver que a gente está tratando de uma forma que o sofrimento humano aumenta em demasiado e que a gente pode tomar escolhas melhores enquanto sociedade.
Então, essa foi um pouco o desafio que eu coloquei no livro. A Zahar comprou uma linguagem totalmente nova, então um privilégio mesmo trabalhar com uma editora que deixou a gente experimentar. A Isabel deu vida a personagens que eu, com a minha linguagem técnica, não conseguiria dar. Então, foi um super casamento aí de 3 partes. E, obviamente, o resultado, eu quero ouvir de vocês, a opinião de vocês. Então, o que é mais importante é saber se funcionou ou não funcionou. Tá certo. Bom, a minha opinião é que funcionou. Cal, no seu trabalho você combina pesquisas na área de neurociências, de psicologia experimental, com um olhar social sobre as populações em que você se debruça para estudar. E eu queria saber como surgiu essa linha de trabalho que combina a ciência, digamos, pura, com esse olhar social, com essa preocupação social que você tem no seu trabalho. E acrescentando uma parte muito bonita do seu livro, pelo menos uma das que mais me tocou, é quando você fala da importância da riqueza da linguagem a que as crianças dessas populações não é exposta. Quer dizer, como a falta de uma familiaridade com a linguagem, de uma ampliação do repertório vocabular, como isso impacta também na vida dessas populações. Queria que você, desculpe combinar 2 perguntas numa só, mas é que eu acho que elas fazem um pouco parte da mesma ideia. Por que esse olhar social no seu trabalho científico? Am I on? Bom dia. That's my Portuguese, I'm sorry. Thank you for coming out. Thank you. I feel the love in the room, so thank you. Regarding your question, combining neuroscience with social science, science is only science. Hard science versus soft science. That's a mischaracterization. Science is a methodology in which you try to find truth. And there are certain steps, whether it's looking at brain cells or whether it's looking at gel cells. It's science. So there is no 2 sciences, and we as a society, we forget that. So me as a neuroscientist, I just apply the same rigorous techniques to society as I apply to the brain. And so when you apply these rigorous methods to society, issues related to drugs become really simple. One of the problems that we think about, one of the things I tried to write about in the book, is that we conflate these issues. We say things like, is drugs a health issue? Is it a law enforcement issue? It is neither. It's like saying, is driving an automobile a health issue, or is it a law enforcement issue? It only becomes a law enforcement issue when people drive recklessly. But most of us, it's not an issue. The same is true with taking drugs. Most of us, it's not an issue. People just want to be happy. How can you be upset with people wanting to be happy? That's what most people do. It only becomes an issue when the small percentage of people have a problem. And when the small percentage of people have a problem, we have experts who can deal with that small percentage of people. And you send them to mental health specialists and people who try to figure out what is going on with those people. But since there's only a small percentage of people who have a problem, we know it's not the drug. But society conflates it and we say it's the drug. Because when we say it's the drug, it allows us to try to remove the drug from our society. Well, it allows us to try to remove the drug from the part of society that we don't like. And then when we are allowed to remove the drug from the part of society we don't like,
now we can remove those people from society that we don't like. So it's never about the drug. When people say that the drug problem, you can stop listening because they don't know what they're talking about. It's not a drug problem. Never has been a drug problem. There are a large number of people in our societies, including me, who use drugs without a problem. And they are respectable, they are professors, they are ministers, they are presidents, they are important people in your society. And so that's not the issue. But another concern that I tried to write about in the book was related to this issue of morality. The drug issue is not a moral issue. But if we say it's a moral issue, it allows us to bring the church to the issue. And this is not the business of the church. It's the business of pharmacology, or people who know something about drugs. The church's business is your spirituality, your faith, not pharmacology. And so when you have non-experts participating in this endeavor, you can expect that it will be screwed up. And so we are here trying to make sure we don't screw it up any further. Bom, agora os assuntos começam a se cruzar. Eu vou fazer uma pergunta para o Casagrande, mas acho que gostaria de ouvir vocês também sobre o assunto, que é, você já mencionou aí, Casagrande, na sua primeira resposta, o seu acidente automóvel e a internação compulsória. E a internação compulsória é um tema de debate, né, em matéria de política pública. Em que medida isso é válido, não é válido? Então eu queria ouvir a sua experiência pessoal, como foi para você? Quer dizer, foi uma coisa importante? Você acha que valeu a pena? Enfim, como é que você viveu isso? Como é que foi esse longo tratamento, né? Você ficou um bom tempo internado. Que um ano. Então, queria que você falasse um pouco disso, e aí depois vocês podem comentar sobre a ideia da internação compulsória como política pública. Primeiro, eu quero dizer que faz muito sentido o que o Carlos falou, muito sentido. Porque a droga realmente ela é a cereja do bolo. Ela está em cima, o problema está todo embaixo, inclusive de um uso de droga pessoal. No meu caso, quando eu cheguei na clínica, o tratamento aparentemente era por causa da droga. A droga, na realidade, ela estava fechando um monte de problemas internos que eu tinha, problemas emocionais, enfim, desequilíbrio emocional, toda uma série de coisas que aconteciam internamente em mim que terminavam com o uso de droga, né? Eu combinava lá. Na realidade, a droga não era o problema principal. O problema principal era tudo aquilo que acontecia comigo, as causas que me levaram a usar droga. Por isso que eu acho que faz bastante sentido. E eu me tratei dessa maneira. Desculpe te interromper, só ler um trechinho do seu livro, que você diz: dependentes químicos usam drogas para se anestesiar de algo na vida com que eles não conseguem lidar, né? Então, eu acho que a grande maioria concordando com o que você está falando. Então, busca o uso de droga exatamente para conseguir lidar com coisas que eles não estão conseguindo lidar emocionalmente. No caso, muita melancolia, muita depressão. Eu era uma pessoa muito melancólica, acordava 10 horas da manhã, eu estava melancólico. Era difícil para mim viver 24 horas por dia melancólico. Eu sentia falta, eu não gostava de mim, era um outro problema muito sério, eu me dava muito bem. Eu era uma pessoa muito agradável em grupo, quando eu estava sozinho era desagradável para mim. Eu não conseguia viver comigo mesmo. E a busca na droga, um dos motivos da minha busca na droga, eu encontrei na droga exatamente uma anulação de todas essas dificuldades que eu tinha emocional. Então a droga, na realidade, foi um problema menor do que eu me tratei. Eu me tratei por um ano das dificuldades emocionais que eu tinha. E aí, consequentemente, quando eu saí, a droga não fazia mais parte da minha vida. Em relação à internação compulsória, é uma coisa muito difícil de se falar, né? É uma coisa muito discutível hoje. Eu fui internado involuntariamente. Eu sofri um acidente, não me perguntaram se eu queria ser internado ou não. A minha família decidiu isso com um psiquiatra. Porque se eu tivesse condições de responder, eu ia dizer não. Eu não quero ser internado, eu quero continuar lá fora.
e eu ia morrer, porque eu estava morrendo, né? A internação, a decisão que foi tomada pela minha família, principalmente pelo meu filho mais velho e pelo psiquiatra, de fazer uma internação mesmo sem que eu aprovasse naquele momento, salvou minha vida, né? E aí eu fiquei 4 meses dentro de uma clínica psiquiátrica combatendo isso, querendo ir embora, não aceitando a minha permanência lá, até porque primeiro eu não achava que era doente, segundo que já não tinha problema nenhum, já tinha parado de usar droga, não era isso que todo mundo queria, não era esse o problema, então o problema estava resolvido. Eu queria voltar para a rua, mas eu queria voltar para a rua, eu não tenho dúvida alguma, para procurar a droga de novo. Eu ia sair dali e eu ia usar a droga de novo. Depois de 4 meses eu virei voluntário, eu aceitei o tratamento, segui o tratamento normal, como deveria ser feito, saí de alta de 1 ano, fiquei 1 ano internado, saí de alta da clínica e continuo me tratando até hoje, com a mesma clínica. Eu faço terapia em grupo, eu tenho AT que me acompanha quando eu quero, eu já não estou mais nessa fase, eu estou num patamar bem evoluído de tratamento, eu faço minhas coisas, tenho o meu trabalho, eu tenho outras funções e tenho condições de dar conta de todas as funções de todos os compromissos que eu pego para mim. Mas de vez em quando eu gosto de sair com um AT, com um psicólogo e ficar discutindo o meu dia a dia, as minhas dificuldades. Eu tenho dificuldades até hoje, emocionais durante o dia, eu tenho dificuldades. Eu sou uma pessoa que eu me boicoto muito. Às vezes eu estou numa situação agradável, num patamar bom, minha vida tranquila, eu me boicoto. Eu sou persecutório, sabe? Eu tenho alguns detalhes dentro da minha personalidade que, na minha opinião, eu não consigo lidar sozinho. É um caminho, essas dificuldades que eu tenho na minha cabeça, é uma estrada que me leva ao uso de droga de novo. Então para a segurança minha, eu escolhi os pedágios nessa estrada. Exatamente. Eu escolhi, às vezes, ter pessoas próximas de mim para eu discutir essa situação naquele momento. Então, em relação à internação compulsória, eu acho que em alguns momentos ela salva a vida das pessoas. Eu acho. É uma opinião minha. No meu caso, salvou. E eu também tenho na cabeça que se o dependente químico, no auge da doença dele, quando ele está totalmente envolvido com a droga, quando ele está gostando daquela vida que ele está levando, mesmo sem perceber que aquela vida que ele está levando está levando ele para uma estrada da perda de controle da vida, ou do afastamento familiar, da perda de amigos, até a perda de um relacionamento, ou a perda de uma profissão, ele não está percebendo que a droga está levando ele para aquele caminho. Se você perguntar para ele se ele quer ser internado ou não, ele vai dizer não. Porque a droga é agradável. A convivência com a droga, principalmente depois que você está muito envolvido com ela é agradável para a pessoa, né? E só é aquilo que ele sabe fazer, a vida dele é aquela, só aquilo que ele sabe fazer. Ele não vai querer ser internado. Então, assim, eu acho que em alguns casos, e eu incluo o meu caso, nesses alguns casos que eu estou falando, é a necessidade de uma intervenção externa. Outras pessoas tomar essa decisão. E Nuno, você quer comentar? E aí você pode se estender um pouco também sobre a sua posição em relação às políticas públicas sobre drogas. Eu acho que a opinião do Carl como cientista vai valer mais nesse sentido específico do que a minha. O que a gente vê, quando a gente discute também, olha globalmente essa questão de tratamento, é que tem um resultado muito pequeno, primeiro em termos de eficácia de internações compulsórias. Estatisticamente, né? A trajetória da dependência química, enfim, como é do álcool, como é de alguém dependente de sexo, de compras, qualquer dependência, qualquer, enfim, compulsão, ela não é uma trajetória linear. Você não sai daqui para ir para um ponto final. Em geral, quem está entrando na questão de internação voluntária, esse campo de defesa de tratamento, busca uma única métrica de sucesso, que é a abstinência, né? E o que a gente vê, como o Carl está falando, o Casagrande, enfim, tem o depoimento dele, que muita gente vai voltar à vida normal, vai continuar usando drogas, mas vai ser uma pessoa absolutamente funcional, feliz, com família, trabalho. Isso é a coisa mais difícil de ser falado enquanto verdade. A droga, ela é um problema para um número menor de pessoas, como disse o Carl. E o risco na política pública é de quando a internação involuntária passa a ser a resposta. E aí tem um risco muito grande, porque tratamento que a gente sabe, o tratamento tem que ser individualizado.
um a um, tem que ter respostas terapêuticas diferenciadas. Cada ser humano é um ser humano. Então, o que a gente vê mundo afora é que as melhores políticas de drogas, os melhores lugares que lidam com esse tema, é isso, tem prevenção e informação para usuários recreativos. Então, você precisa saber os riscos, danos, onde pedir ajuda. Então, enfim, é uma primeira parte, uma política pública que a gente faz muito mal, porque o tabu não deixa a gente passar informação. Então, um dos meus principais, né, por que eu escrevi o livro? Porque eu quero passar informação honesta. É a coisa mais importante. É a principal arma que você pode dar para qualquer adolescente, jovem, é informação honesta. 2, uma porta aberta de discussão, né, e onde pode pedir ajuda. Então, começa por aí. 3, o que a gente chama hoje de políticas de redução de danos, que são políticas que não necessariamente você engaja uma pessoa que está usando drogas, obrigando imediatamente que aquela pessoa deixe de usar as drogas, porque isso é um processo que alguns vão passar e vão chegar num ponto onde não usam e outros não vão, mas isso não vai mudar de fato a capacidade dessa pessoa de trabalhar, de ser uma pessoa funcional, a não ser que entre numa questão de dependência química, que aí sim as intervenções mais pesadas e mais médicas, que aí de fato eu vou deixar para o Carl, que tem toda a capacidade de falar mais sobre isso, passam a ser necessárias, mas também periódicas. O que a gente sabe é que tem uma questão de desintoxicação, no Brasil a gente teve uma discussão muito grande sobre isso, a gente sempre fala o uso político das drogas, virou panaceia internar involuntariamente. Isso é muito perigoso. A gente viu relatórios de lugares onde as maiores violações ocorriam de direitos humanos, onde as pessoas tinham que carregar pedras, 50 quilos de pedras durante o dia, porque era para, enfim, você sentir o peso da sua culpa por fazer aquilo, ficar enterrado debaixo da terra, porque era a maneira de você, enfim, entender o que estava fazendo de errado. Então, acho que essa marcação, sabe, aquela coisa de dizer você está marcado, você é culpado, esse tratamento moral é um tratamento que, de fato, eu não concordo. Onde que era esse tratamento? Comunidades terapêuticas brasileiras. Aqui e em ampla escala. A gente tem relatórios do Conselho Federal de Psicologia recorrentes. Então, obviamente que não são todos os lugares que fazem isso, mas tem lugares que são muito piores do que isso. Choque elétrico, enfim, teve um escândalo aqui no Rio de Janeiro das comunidades terapêuticas que lidavam com adolescentes da prefeitura, eram centros espíritas, mas não eram, na verdade, eram pessoas que estavam basicamente desviando dinheiro público. Se você lê aquele relatório, eu fiquei uma semana sem dormir, de tanto que era brutal. Isso está disponível, teve CPI na LERJ. Então, enfim, essas políticas são usadas para violar gravemente os direitos humanos de comunidades marginalizadas em especial, de pessoas que não têm voz, vez, muitas vezes não aparecem na nossa sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu vou deixar o Carl falar mais especificamente sobre isso, mas a principal mensagem, cada um vai buscar uma resposta. E a questão das drogas, em geral, dependência, ela passa pela automedicação e algo que a gente na nossa cidade não vê, que são doenças mentais, porque também é um tabu. Se a gente tivesse informação, se a gente conseguisse olhar precocemente, doença mental não é ser maluco, enfim, tem um monte, todo mundo é maluco, né? Todo mundo quem não é um pouquinho, né? De perto ninguém é normal, graças a Deus, né? Mas enfim, tem fobias, ansiedade, depressões, algumas doenças mais difíceis de lidar, esquizofrenia, e a gente não olha isso na nossa sociedade. Então, as pessoas que estão buscando o uso de drogas de uma forma mais compulsiva, em geral, estão se automedicando. Então, a melhor solução, a melhor saída é o autoconhecimento, é o amor, né? É você, de fato, conseguir se fortalecer. Eu acho que esses tabus a gente tem que quebrar, né? E sabendo que cada pessoa vai buscar o seu caminho terapêutico e que o amor e o apoio, e de fato, né, quer dizer, entender um pouco o que é a dependência é a melhor arma que a gente tem. Né? Calma. Como você vê essa questão da internação compulsória? Como é isso nos Estados Unidos? E em que medida você acha que isso ajuda? Qual o impacto social disso? So I'd like to take a step back. So when we have these conversations about drugs, we often engage in these conversations with, we ask people very tough questions, and they're not qualified to answer those tough questions. And we act like they are. I say that in part because I've been studying drugs for more than 25 years, and I
I work 12 hours a day, 14 hours a day, and I have been doing this. And then my opinion is evaluated at the same level as someone else who doesn't have that experience. Something's very wrong with that scenario. Yeah? You all agree? Of course you do. I hope you do. And so when we're having drug conversations, think about that in that regard. Now some information. Most people who have drug problems, the vast majority of them, recover, if you will, or they no longer have a problem without any professional help. They grow out of the problem, typically. So what that tells you is that most people don't need help. And now you're asking me, should we as a society force an adult into treatment? Should we as a society take away their rights? Should we violate their human rights? And to me, the answer is really simple. We're talking about adults who have autonomy. So when you ask someone that question, should we violate someone's human rights? The answer is not no, but hell no. Of course we shouldn't violate anyone's rights. That would be wrong. And that's not the most effective way. And oftentimes, when we have people go to treatment for drugs, we are sending them to people who know nothing about drugs. And so we have to evaluate the quality of the services that people get. Even in the United States, we do a poor job of drug treatment. But in Brazil, I think you guys, you lead the world, no, actually, the Philippines and Thailand, but you're pretty close getting the worst drug treatment in the world. So we're bad in the US, but you guys are really bad here in terms of drug treatment. What parades as drug treatment in this country should be a crime itself. And so, if we're thinking, one more point, and then I'll turn it over. Sorry. One more point. When we think about drugs, think about this. A show of hands, please. How many people in the audience ever had an orgasm? Show of hands. I'm joking. The point is this. Imagine if someone said to you that I'm going to control your orgasms and you're not going to have any more. I'm going to take this away from you. You'd be pretty upset. You should be upset. But that's what we do with drugs. It's ridiculous. What we should be doing is what we do with sex. We make sure people know how to do this safely. And we make sure that they know how to do this in an enhanced way that helps society. The same is true with drugs. We should make sure they know how to do it. That means that we should not emphasize harm reduction, because harm reduction implies that there's only harms related to drugs. We should think about how do we make it more positive. It should be a positive spin on this. How do we help people enhance their drug experiences and be safe? I know how to do that, by the way. If you read my book, you can learn some of those things. And that's where the conversation should be. Casagrande, depois de, enfim, desse momento tão difícil que você passou na sua vida, que comprometeu sua vida pessoal, sua vida profissional, como é que foi essa volta? Quer dizer, como é que você decidiu, por exemplo, expor o seu problema, tratar dele publicamente, falar dele publicamente? Como é que você retomou a sua carreira como comentarista? Como é que foi esse processo? Então, antes de te responder, eu queria falar só em cima do que eles falaram. Que a Eona falou, né, sobre esclarecimento, eu acho que é a coisa mais importante. Eu acho que não dá para você ter uma discussão sobre qualquer tipo de problema se as pessoas não são esclarecidas sobre esse assunto. Né? Eu giro o país, eu faço parte de um projeto lá no Ceará, que chama Ceará Sem Drogas. Eu viajo todo o estado do Ceará fazendo palestras
sobre dependência química. Na realidade, eu conto a minha história, porque eu não sou um profissional, eu sou uma vítima, como eu falei. Eu conto a minha história e falo como foi meu tratamento. E eu vejo situações difíceis no sertão do Ceará, crianças que não têm o que comer, mas estão fumando crack. Entendeu? Então, eu acho que isso a culpa é de falta de esclarecimento. Eu acho que para você fazer uma política de drogas, a sociedade tem que ser esclarecida do que é a droga, de quais as reações que ela tem, quais os riscos que você tem se você quiser experimentar a droga, porque é uma escolha. A droga é uma escolha. Todo mundo chega um momento na vida que você vai estar numa festinha com 15 anos e alguém vai chegar para você e falar assim: eu tenho um baseado, vamos fumar, ou eu tenho um pó, vamos cheirar. Naquele momento é só você que vai decidir. É você que vai decidir sim ou não. Né? Se você não for esclarecido dos riscos que é o uso de droga, das consequências que você pode ter, eu estou falando isso porque nem todo caminho é igual. O meu caminho foi de dependência, mas existem aquelas pessoas que conseguem viver tranquilamente com o uso de droga, trabalham, têm famílias e tudo mais, não perde nada, não perde nenhum controle e conseguem conviver. Eu não sei se são mais ou menos do que os dependentes químicos, mas eu sei que existem. Mas todas as pessoas escolhem sozinha naquele momento. Mas as pessoas têm que saber que caminho que ela vai seguir, qual é o risco daquele caminho que ela vai seguir. Ela pode usar droga e virar um dependente químico como eu, e ir para o fundo do poço, quase morrer, e ser salvo por um tratamento. Ou ela pode conviver até o fim da vida dela usando droga, trabalhando sem problema algum. Então eu acho que falta esclarecimento. Isso é um ponto. No Brasil, falta esclarecimento. A sociedade brasileira não tem a mínima noção do que é dependência química como doença. Não tem a mínima noção de como é um tratamento de dependente químico e não tem a mínima noção de quais são os riscos que as pessoas correm quando elas escolhem o caminho de usar drogas. Elas não sabem o risco que ela vai correr. É uma estrada que não tem fim. Você não sabe qual vai ser aquele fim lá. Você pode parar no meio do caminho. Muita gente parou no meio do caminho. Eu quase parei no meio do caminho também, né? Eu quase parei de viver no meio do caminho. Então, falta esclarecimento. Ok? Aí, em outra coisa, se a gente concorda que a dependência química é uma doença, ela é uma doença, nós concordamos que ela é uma doença. Então, assim, a dependência química, enquanto doença, ela é igual a diabetes, ela é igual a hepatite, ela é igual ao câncer, ela é igual a qualquer outra doença que precisa ser tratada. Porque se ela não for tratada, ela vai evoluir e vai chegar num ponto que a pessoa pode morrer, pode ficar com problemas mentais, pode acontecer qualquer tipo de problema com ela. Se sendo doença, eu acho que tem que ser tratado sim. Toda doença é tratada. Toda doença é tratada. Se eu tiver com hepatite C e a pessoa perguntar para mim: você quer fazer o tratamento da hepatite C ou você não quer fazer o tratamento? Eu falo: eu quero me tratar, porque senão a hepatite C vai me matar. E a dependência química é uma doença, todo mundo concorda que é uma doença, como que não precisa ter tratamento? É necessário o tratamento, sim. Aí os tratamentos são diversos. Aí eu concordo com ela. Diversos caminhos de tratamento. Eu não sei se existem aquelas clínicas que você falou. A clínica que eu me tratei não teve nada disso, de peso, de nada. Foi um tratamento totalmente em cima do emocional, em cima do meu passado, da minha história. Buscar a minha história para entender o porquê que eu tinha escolhido o uso de drogas pesadas. Enfim. Qual foi a pergunta que você fez? Como é que você voltou? Quer dizer, por que você decidiu tornar isso público? Como você... Bom, eu resolvi tornar isso público porque é o seguinte: eu me preocupei e me preocupo totalmente com as pessoas, com o risco que as pessoas correm escolhendo o caminho das drogas. Eu me preocupo, isso aí me feriu. Foi uma coisa, o que eu passei na minha vida por causa das drogas foi uma coisa pesada, que só eu sei que foi, só que eu entendo aqueles que estão passando pelo mesmo problema. Eu entendo muito bem aquelas pessoas que estão na Cracolândia, lá em São Paulo. Eu entendo muito bem. Se você perguntar para ela se ela quer ficar deitada na Cracolândia fumando pedra de crack, é claro que ele não quer ficar lá. Só que ele não consegue sair de lá porque ele é dependente químico. Ele depende daquela pedra. Aquela pedra para ele faz falta. Então ele fica lá dentro da Cracolândia se matando porque ele não tem ajuda de ninguém. Ninguém vai lá e tira aquele cara de lá e leva ele, mesmo sem a escolha dele,
para tentar fazer com que ele saia daquela vida. Ou a gente vai ficar assistindo aquilo, ou ele tem que decidir. Vou lá na Cracolândia e perguntar para um cara que está caído no chão com um cachimbinho se ele quer sair de lá. A vida dele é aquela, ele está totalmente preso àquela vida. O dia a dia dele está sendo aquele lá. Então eu entendo a dificuldade daquelas pessoas. Então eu tive necessidade de contar minha vida dentro desse livro, as minhas dificuldades, tudo o que eu passei, o que aconteceu, por que eu estou aqui e giro o país fazendo isso. E eu consegui voltar ao meu trabalho, porque eu tive a ajuda da empresa que eu trabalho, eu tive o apoio familiar total da minha família, dos meus amigos, e eu fui voltando gradativamente à minha função. A Globo foi me soltando aos poucos em alguns programas esportivos, tá? Até eu chegar e voltar a fazer comentário esportivo e estar na função que eu estou hoje. Mas foi tudo gradativo, foi tudo gradativo. Bom, a gente está se aproximando do momento em que eu vou abrir para perguntas do público. Mas antes disso, queria ouvir a opinião, sobretudo da Ilona, mas do Cal e do Casagrande como cidadão. Qual é a boa política para drogas? É a repressão como nós temos hoje? É a legalização? É a regulamentação? Qual é a sua proposta, Ilona? Vamos lá. Minha e de muitas pessoas que estão estudando o tema. Acho que tem, para o Brasil, que é um país que está muito atrasado justamente no debate, na discussão, na informação, eu penso num caminho mais gradativo. Se você me perguntar daqui a 20 anos, a minha resposta vai ser diferente do que eu vou te estar te dando hoje. Então, vou começar devagarzinho aqui, o que eu acho que tem que acontecer para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. É parar de tratar o usuário como criminoso nesse país. A gente tem uma lei de 2006 que ainda considera o porte para consumo pessoal como uma questão de justiça criminal. Independente, como a gente tem falado aqui, do uso recreativo, da dependência química, a lei, a justiça criminal não tem nada a ver com essa questão, como o Carl falou. Então, isso é para, infelizmente, enfim, continua sendo um tabu. Onde essa política aconteceu, que a gente chama de descriminalização, é um palavrão, mas que quer dizer simplesmente tirar a justiça criminal dessa esfera, nesse primeiro momento do uso, tá? E aí, comparando também um alcoólatra, né? Você pode dizer, um alcoólatra é uma pessoa doente, você pode dizer, sim, uma pessoa que precisa de tratamento, precisa de amor, precisa de um monte de coisa. Mas o alcoólatra é um criminoso? Eu vou te perguntar, o alcoólatra não é um criminoso. Se ele toma cerveja ou cachaça, faz diferença? Se ele é um criminoso, se ele tomar cachaça, ele é criminoso, se ele tomar cerveja, ele não é criminoso? Acho que tampouco faz diferença. Então, quando a gente pensa em drogas ilícitas, independente se você usa maconha, crack, cocaína, você não cometeu nenhum crime, você não bateu, não matou ninguém, você não fez, enfim, nada além do seu uso, não deveria estar nessa esfera. E isso parece simples falar, mas aqui tem sido usado de uma forma super equivocada. Então, o primeiro passo, tira a justiça criminal, prisão, polícia, tira dessa esfera. Então isso é zero, momento para ontem. Está no Supremo essa decisão, está parada, tem um julgamento parado lá, 3 ministros votaram favoráveis a tirar o uso de drogas da esfera criminal, mas 2 deles estão votando somente pela maconha. Então não faz sentido nenhum votar só pela maconha, a gente tem que votar por todas as drogas. 2, eu vejo muito essa questão da regulação completa da cannabis medicinal. A gente começou a andar nesse momento no Brasil na regulação do óleo de CBD para as crianças que têm síndrome de Dravet, que tem muitas convulsões, mas a gente tem que andar um caminho muito rápido aí também, porque tem várias outras pessoas precisando testar medicamentos e a gente não consegue dar espaço. E paralelo a isso, seria muito bacana testar o autocultivo para consumo pessoal, o início de um modelo de regulação que também separa o usuário de quem, na verdade, a gente sabe, que, enfim, sem demonizar aqui, mas a maconha ela não é porta de entrada. Porta de entrada, em geral, é o contato que você vai ter com quem vai estar te vendendo outras drogas mais pesadas. Porta de entrada tem outras questões que não vai dar tempo de discutir aqui. Então, eu acho que testar modelos no Brasil com a regulação da cannabis medicinal, com autocultivo para consumo pessoal, seria muito importante para a gente evoluir enquanto sociedade, né? Pesquisa, nós não investimos em pesquisa. A proibição aqui também é de pensar, de pesquisar.
tentar justamente buscar o que vai ajudar as pessoas que estão, enfim, encarando uma dependência. Na Europa a gente tem aí tratamentos de substituição de heroína por metadona, a gente tem tratamento de heroína assistida. Aqui a gente não pode fazer nada. A gente tem uma série de experimentos em pequena escala com usuários de crack, que por lei, se os psiquiatras escalam isso, eles podem ser presos, processados. A gente precisa realmente ter poder, enquanto sociedade, academia, de pesquisar. E isso passa também por quebrar esse tabu, né? E não pode deixar de falar que tem um monte de gente envolvida nessa cadeia do tráfico que não é o traficante homicida que deveria estar preso. Então, políticas públicas que permitam programas muito direcionados para jovem em risco, mas também para egressos. A gente não trata, como sociedade, de acolher pessoas que erram, mas que podem estar aí convivendo normalmente, se tiverem uma chance real de conviver. Então, egressos. E penas alternativas para um escalão que não é violento da cadeia do tráfico. As mulheres que estão presas são mulas, transportam drogas, às vezes se envolvem em contabilidade, em serviços que não são carregar arma, matar gente, enfim, todo esse escalão. Então, separar o que é o traficante. O traficante, a gente trata todo mundo no mesmo saco, e não é assim. Nossa lei é muito cruel também com as pessoas que estão envolvidas na parte que a gente ainda trataria como crime, mesmo que a gente desse um passo em relação a tirar o uso da esfera criminal. Temos que olhar para isso. Se vocês me perguntarem em 20 anos, eu encerro aqui, perdão por tomar esse tempo, a gente vai ter que regular tudo. E por quê? Porque é a única maneira da gente tratar esse tema onde ele tem que estar. Na verdade, quem tem um problema, a gente vai tratar do problema. Mas se a gente, enquanto sociedade, não quiser sofrer as consequências que a gente sofre hoje em relação a violência, corrupção, exclusão social, falta de acesso à saúde, problemas com educação, na economia, no meio ambiente, nós vamos precisar, de fato, encarar a discussão de como regular. É melhor estar sob a lei do que estar nas mãos de pessoas que não têm nenhum tipo de responsabilidade com a nossa saúde, com a nossa segurança. Então, enfim, hoje o mercado é regulado por quem não tem compromisso com a gente. Se a gente quiser, de fato, diminuir o poder e o lucro do crime organizado e parar de sofrer as consequências de guerra que a gente sofre na sociedade, no Brasil, nos grandes centros, na periferia, precisamos falar sério sobre esse assunto. Mas, enfim, vamos começar a conversa por onde a gente sabe que é meio que, enfim, para ontem. Já tem informação, conhecimento. As primeiras propostas que eu falei não quebram convenção internacional, não afetam nada e nem ninguém, não causou explosão de consumo. Então, precisamos ter coragem de enfrentar isso, parar de usar politicamente as drogas e cuidar das pessoas. Diminuir o sofrimento humano. É para ontem. A pergunta é basicamente a mesma, só queria acrescentar que ontem eu soube que você visitou o Complexo do Alemão. Então, eu queria saber também o que você viu por lá, o que é parecido com a realidade que você conhece nos Estados Unidos e como essa mudança da legislação pode impactar na vida dessas populações. So the only thing I really got is that you asked, what did I see there? I saw black people, which I rarely see in Brazil when I'm in some of these spaces. I won't talk much about drug policy because Alona basically said what I would say. So I agree with her. And it really doesn't matter what I say about drug policy because you won't do what you need to do because you have so many misconceptions about drugs, so I'll be wasting my time telling you what you should do. Instead, I will talk about where I was at yesterday. And I think that this would be helpful for you all because this is the movement, the youth movement on drugs for favelas. And these folks are being trained about what drugs do and what drugs don't do, and how to communicate this in the media, and how to correct some of the misinformation that's out here about drugs. And until that happens, what Alona said about drug policy, where we should go, it won't happen until you correct the misinformation. And these folks, these young people, are doing some incredible work. I hung out with them
all day yesterday and learned about what they were doing. We exchanged ideas. They're working to improve themselves to try to understand drugs, really understand what they do. And they're understanding that much of what they thought about drugs was just completely wrong. Like on the one hand, we say that I'm a victim of drugs and that sort of thing. No, drugs don't have personalities. Drugs are just inert substances. We are a victim of this society. Your society has a lot of problems, just like my society has a lot of problems. And certain people in the society is catching hell. And they may happen to use drugs, and they may happen to do some other things, but those other things is not the reason. We can improve our societies and decrease the likelihood of people having problems. But what that means is that we have to make sure everybody has an opportunity to participate in society. And that's a difficult thing, particularly when you're not educating people very well. And so we start with education. We start making sure that people are educated so they can participate. And then if people are able to participate in society, these problems become less of problems. But it's easy to say that it's the drug dealers that are causing our society problems. Because then we don't have to worry about education, we don't have to worry about jobs, we don't have to worry about redistribution of wealth, we don't have to worry about all of these issues that are really the problem. And so as long as we're talking about drugs, that means you're not talking about the real problems. And so I'm going to stop talking about drugs so we can start talking about the real problems. E você, como cidadão, se posiciona em relação a isso? Só queria acrescentar que essa política da criminalização do usuário já te pegou fundo, quer dizer, você conta no livro de 2 episódios, um que você foi preso com uma droga plantada na sua bolsa pelos policiais e um outro no qual você apanha dos policiais, né? Que aí por acaso recebem uma outra chamada e vão embora e te deixam para trás. Então, quer dizer, como é que você vê isso como cidadão? O que você imagina que fosse melhor para o Brasil? Bom, primeiro, esses casos que eu passei foram em outros tempos, na época da ditadura militar. Eu era uma pessoa contra a ditadura, que fazia parte de outros movimentos, e eu era um alvo, fazia parte da democracia corintiana naquele momento, e eu era um alvo, por ser mais jovem do grupo, eu era um alvo para desmoralizar a democracia corintiana. Então, realmente, eu era perseguido todos os dias, praticamente tinha uma blitz todos os dias, na intenção de pegar eu com droga mesmo, para desmoralizar a democracia, não diretamente a mim. Mas eu acho que hoje ainda existe esse tipo de abordagem dos policiais mais violentos. Eu acredito que sim, que existe. No caso da política de drogas, eu acho que eu penso como a Iona, não é crime. Tem que tirar isso. O usuário não é um criminoso. Não necessariamente ele está envolvido com o crime. Ele pode estar envolvido com o crime como qualquer outra pessoa pode estar envolvida. Não é porque ele está usando droga, porque ele é um marginal, que ele é um bandido, que ele vai roubar, que ele vai matar. Isso aí não existe. Isso aí tem que sair fora mesmo. Tem que ter uma outra ideia do que é o usuário. Em relação ao projeto especificamente, eu acho que tem falta de esclarecimento, aquilo que eu falei antes. Eu faria uma política de esclarecimento do que é as drogas, do que é a dependência química, explicar. A sociedade tem que ser esclarecida do que é a droga, em todos os sentidos. Concordo com o Cal também, em cima de que a droga, você não é vítima da droga, você é vítima da sociedade que você vive. Isso eu também concordo. E num projeto mais amplo, eu não posso dar, nesse momento, as decisões em cima de qualquer tipo de política na mão da corrupção que está no país. O país hoje vive uma corrupção absurda. Nós vivemos um país que são comandados por bandidos nesse momento.
eu não vejo na cabeça, eu não penso assim, um momento que tem que se sentar para se discutir uma política de droga mais específica, enquanto quem tem que decidir isso está nos roubando, entendeu? Então eu acho que o país hoje tem que voltar a ser um país decente, ou virar um país decente, né? Justo, honesto. Eu não posso, na minha cabeça não passa pela minha cabeça que as decisões de qualquer tipo de lei que tenha que ser resolvida nas mãos de pessoas que encontraram 51 milhões dentro de um apartamento. Os caras estão nos roubando. Os políticos hoje, o governo está roubando o Brasil. E eu acho que não é o momento de se decidir qualquer tipo de coisa que seja. A única decisão que tem que ser tomada é que os corruptos têm que ser presos, os bandidos que estão no país têm que serem presos. Aí depois nós vamos ter condições de discutir qualquer tipo de política, porque não tem política nenhuma no país hoje. Vamos começar as perguntas para o público. Tem uma pessoa aqui que está acenando há um tempo que quer fazer uma pergunta. Eu queria só, enfim, levantar um tema que eu acho que não foi suficientemente discutido e que deveria ser uma preocupação de nós todos, né? Quer dizer, a Ilona tocou um pouco nisso no final, de como, na verdade, a gente precisa aceitar o fato de que liberadas as drogas estão hoje, né? Quer dizer, o que a gente precisa é legalizar para regular, né? Para que as pessoas, né, quando tiverem acesso às drogas, tenham acesso a drogas, que elas saibam o que elas estão consumindo, né? Porque num mercado regulado, num mercado controlado pelo Estado, né, as pessoas vão ter muito menos riscos de saúde. E eu queria, quando, né, é mais uma provocação, né, o que eu acho que ainda não foi tocado nessa mesa, e essa é a minha preocupação, que eu acho que sempre que a gente fala sobre drogas, a gente deve tocar nesse tema, né, quer dizer, de como o Estado brasileiro, como a política de segurança pública nesse país é hipócrita, é cínica, né, porque se enfrenta o tráfico de drogas dentro da favela de uma maneira, na Zona Sul do Rio de Janeiro de outra, nos Jardins de outra, né? As drogas são consumidas e vendidas livremente em qualquer parte da cidade, mas é o tráfico que acontece dentro da favela que é reprimido violentamente, né? Então eu acho que isso a gente não pode perder de vista, né, de como nós, hipocritamente, cinicamente, lidamos com o tráfico de drogas que acontece em diferentes áreas da cidade, né? Eu gostaria só que vocês comentassem isso. Acho que o Julita falou, enfim, Julita Lengruber, uma super especialista, para quem não conhece, enfim, não se apresentou. Tem um paradoxo, né? A gente acha que a proibição, enfim, a gente acha que a gente vive numa proibição. Na verdade, a gente vive numa sociedade onde está totalmente liberado. Quem usa, quem não usa, qual a qualidade, qual a idade, que substâncias, enfim, tudo isso está na mão do crime, não está na mão, enfim, de pessoas que poderiam estar, de fato, criando regras que protegeriam mais nossas crianças, adolescentes, adultos, de uma outra forma. E certamente, se perguntar como é que a gente lida também com a questão do crime organizado violento, não é sob fogo cruzado, não é no tiroteio, porque, enfim, só lida com essas questões, e mundo afora a gente vê isso, quer dizer, com informação, inteligência e operações cirúrgicas, e não o que a gente vê aqui, onde o jargão não se faz omelete sem quebrar ovos, quer dizer, os efeitos colaterais são aceitos
Isso realmente, enquanto sociedade, enquanto a gente achar que uma vida vale mais do que a outra, todo mundo vai muito mal. Então a gente está com uma doença bastante séria aqui, porque toda vida vale, né? E é um Estado democrático de direito. Você prende as pessoas que estão fazendo algo errado, você não mata, você não acha de fato que, enfim, o que a gente vê cada vez, que a gente começa a falar sobre esse assunto, que bandido bom é bandido morto, pode ser seu filho que tomou uma decisão errada num dia, né, e ele vira mais um para a estatística, porque supostamente é um traficante. Então, enquanto a gente não entender que isso afeta a todos nós, independente de quem usa, quem não usa, quem gosta, quem não gosta, de onde a gente mora, agora que de fato, aonde o bicho está pegando, são nas áreas que a gente não vê, e ali barra, dureza, né? Enfim, dureza mesmo, não dá nem para falar, porque enfim, não tem legitimidade para falar sobre isso, mas a gente tem que acordar. Essa divisão na sociedade mata todos nós, e devagarzinho, e a sociedade está mais partida do que nunca, e a gente precisa tomar uma posição e unir, e sentir a dor do outro, porque amanhã pode ser sua, não vamos deixar isso chegar perto da nossa família, mas sente a dor do outro, porque está forte demais. Então, acho que isso, nesse momento, só a gente falando assim, que ou a gente se une enquanto sociedade, ou não tem caminho, né? Então, vamos sentir a dor dos outros, que está pesado demais para a turma do Complexo, para a turma da Maré, para a turma, enfim, do Chapadão, da Pedreira e por aí vai. So I agree with Alona. There's just one correction about the mistake of the drug dealer. So if you read my book, you know I was a drug dealer. I don't think that was a mistake, actually. I enjoyed it. I met some lovely people, and so it was a good life. So it wasn't a mistake, and it gave me some social skills that I could sit on stage and act like I'm not bored when I'm bored. It's cool. But back to the issue that Jolita raised in terms of what we will do with drugs. It's really important to think about what the real issues are when you think about drug policy. I didn't say much about drug policy because I don't want to take up too much time, but Jolita raised this issue. The real issue related to drugs, the illegal drugs, not alcohol or not tobacco, not caffeine, but the illegal drugs, is related to the adulterants, the cuts, the impurities that are introduced by people who may not know what they're doing precisely, or they may introduce these adulterants in order to stretch their product, in order to appear to have more than they have. And some of these adulterants are really dangerous. They are more dangerous than the drug that people are seeking. So the drug that people are seeking, these drugs have been with us forever. Since humans inhabited the earth, we have had coca. We have had the opioid-based products. We've had even the amphetamine-based products. We've had these products with us since humans have inhabited the earth. But when people sometimes cut their products and make these products, they introduce adulterants, and that's the real problem. In the United States, as a result of our drug regulation and prohibition, in 1920, from 1920 to 1933, we banned alcohol in the United States. And so that meant that people had to make their own alcohol. And when they made their own alcohol, they introduced impurities, adulterants. And those adulterants killed a lot of people. It wasn't the alcohol that was killing the people, it was the adulterants. The same is true today. When you go to places like Colombia, where you can have great coca and so forth, but as you move away from the producing sort of places, people introduce these adulterants. And these adulterants are a lot more dangerous than cocaine. Cocaine, we can teach people how to use cocaine safely. That's not a big deal. That's kind of easy. But it's the adulterants. So if the state wants to get involved, or if we want to bring the state into this, we want the state to make sure that the products don't contain adulterants. When you go and buy your alcohol this evening, you will see, you know that there are no adulterants, and you feel safe. The same should be done
with cocaine. The same should be done with MDMA. I understand that there's some MDMA here in Brazil now. It'd be nice to test these things and find out what the adulterants are, because I think people are sometimes exposing themselves to chemicals that are more dangerous than the chemical that they're seeking. And that's the real problem when we think of drugs. Duas perguntas e aí vamos encerrar. Eu peço que vocês sejam bem objetivos na hora da pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Nina. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Carl Hart. Considerando a crise de financiamento da educação que a gente está passando no nosso país, queria saber se o Carl tem alguma mensagem para passar para os estudantes, especialmente os estudantes de psicologia. Obrigada. Thank you for that question. Advice to the psychology students. Burn your psychology books. One of the lovely things about today's youth is they're questioning a wide range of things. Who is seen as the heroes in those fields? In psychology, we learn a lot about Sigmund Freud. I don't know why. We learn about Sigmund Freud as if he did experiments. He didn't. He had a lot of anecdotal stories. And as psychology students, you all should push back on that rubbish. And you should make sure that there was rigorous sort of experimentation when we come up with these theories. People have all of these theories to explain human behavior, but many of these theories have no data. And make sure that there is data guiding the theory and guiding how people behave. But psychology as a field currently is in a crisis because psychologists are all trying to be neuroscientists. And what they become poor biologists and even poorer psychologists. And so this emphasis on brain science, I am afraid, has really harmed the field of psychology. They have stopped looking at human behavior, and they have started primarily to look at a brain cell, which tells them little about human behavior in isolation. So really push back on the knowledge that you are acquiring, and make sure it's evidence-based, experimentally obtained. The information is experimentally obtained. Boa tarde, meu nome é João. A minha pergunta, vocês tocaram, assim, principalmente a professora Ilona, em relação, e falaram agora a questão da psicologia. Porque o que me parece, tanto escutando o relato do Casagrande quanto o da professora, é que mais do que a droga em si, a droga, vamos dizer assim, enquanto um objeto, né, uma coisa, o uso da droga, ele passa muito por essa sociedade doente que a gente tem, né? Então, quando fala da questão lá do Ceará, né, que não tem comida, mas tem droga, eu acho que passa por essa falta de assistência, essa falta de estrutura, enfim, é uma sociedade doente. Então, eu queria saber qual e o Casagrande falou que quando ele foi internado, o trabalho muito mais foi um trabalho de terapia, né, do que propriamente dito um trabalho químico, né? Então, a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. O que vocês acham de como a nossa sociedade tem tratado o psicólogo, essa área, né, dedicada a isso, a esse acolhimento, a esse cuidado com o outro, a escutar o outro, né, e o papel que a sociedade tem dado a isso? Eu digo em políticas públicas, concursos públicos para psicólogo, locais de atendimento, porque me parece que se você tem a chancela da medicina, você é apto a tratar do outro, mas muitas vezes a chancela da psicologia, né, tanto que o nosso prefeito queria, né, nomear um formado em psicologia cristã, seja lá o que isso significa,
porque parece que a psicologia não tem essa legitimidade acadêmica, científica, séria, vamos dizer assim, né? Enfim, é mais ou menos isso. Bom, assim, como que o governo olha a psicologia, como que ele olha o professor, como que ele olha o secretário, como que ele olha qualquer tipo de profissional que tem no país. Todo profissional que tem no país é desvalorizado, ele não tem o espaço, nem o apoio completo para exercer aquele seu trabalho. E no meio da psicologia eu vejo isso, eu vejo muito isso. Eu trabalho com psicólogos, eu fui tratado por psicólogos, meu tratamento foi em cima de psicologia. Eu não fui trancado em quarto nenhum, eu não tomei choque nenhum, eu não carreguei peso nenhum. Eu sentei numa sala e conversei com pessoas, contei a minha história, eu vi história de outras pessoas, e os psicólogos me ajudaram a chegar num ponto como eu estou hoje, do entendimento completo do que é a minha doença, das minhas dificuldades, de quais são os meus riscos, o que eu tenho que fazer para não ter uma recaída. O meu trabalho, a minha recuperação foi em cima disso. E eu continuo falando que a minha política de drogas, que eu vejo para mim, é de um esclarecimento da sociedade do que é droga, do que é dependência química, do que é a doença em si. As pessoas não sabem, nós estamos aqui discutindo, nós estamos numa sala que todo mundo, a grande maioria sabe. Sai pelo país aí, abre aquela porta e pergunta para alguém se sabe o que é dependência química. Se é uma doença, se não é. O que ela acha da droga? O que ela acha do usuário de droga? Né? Faz qualquer tipo de pergunta sobre isso, eu quero ver se as pessoas têm esclarecimento. Não tem. Enquanto não tiver uma educação em cima da política de droga, um esclarecimento do que é a droga, do que é um tratamento, dos riscos, do que é a doença, enfim, um esclarecimento total sobre isso, não tem condições de fazer uma política de droga. Eu acho também que a droga está na mão do crime organizado, a droga está na mão do crime organizado. E nós não temos a escolha, o usuário, ou a sociedade não tem a escolha, não tem o direito de escolha, ela está sendo colocada. Então eu acho que parte em cima do esclarecimento e da educação. Sem esse tipo de coisa não tem como fazer uma política de droga. Não dá para você fazer uma política de qualquer coisa se a sociedade não sabe do que você está falando. Como você vai fazer uma política se a sociedade não sabe daquilo que você está falando? As pessoas têm que saberem, e têm que entender, têm que ter um entendimento do assunto para você poder fazer uma política em cima daquilo. Só sobre questão de psicologia, até da medicina, né? A gente vê que muitos dos profissionais não têm conhecimento, então me assusta muitas vezes. A gente vê muita gente buscando informação, mas me assusta toda a questão da mitologia que ainda a gente vê. A gente vê ministros de Estado agora falando as coisas mais, digamos, para usar uma palavra legal, bizarras do mundo sobre um tema, né? Para ser bacana, mas que é uma super irresponsabilidade. Então a gente, enquanto sociedade também, enquanto pessoas que estão buscando conhecimento, porque só o conhecimento salva, gente, nada mais. A ideologia, os mitos, enfim, tudo isso vai nos levar para essa guerra entre opiniões superficiais. Então, busquemos de fato as fontes. A gente tem que concordar em tudo, mas a gente tem que olhar, como o Carl fala, para o que tem base, base científica, base de fato, enfim, séria no que a gente está falando. Então, acho que isso também passa, a gente vê muito no ramo da psicologia, muito mais preocupação com isso, até eu diria, do que no ramo da medicina. Porque tem um tabu tão grande na psiquiatria neste Brasil, as associações de classe de psiquiatria têm sido raras vezes, e aí realmente com exceções, mas raras vezes abertas ao novo conhecimento. E isso é absolutamente perigoso para uma sociedade como a nossa. São os principais guardiões dos tabus hoje, são pessoas que atendem os que precisam, né? As pessoas que estão sofrendo. Então, a gente tem que, obviamente, também buscar profissionais que estejam abertos ao conhecimento, e a gente evolui, a gente muda de opinião quando chegam novos fatos, quando chegam novas informações, e assim a gente cresce, assim a gente aprende. Então, buscar as pessoas e, enfim, obviamente, os profissionais sérios que estejam falando a nossa língua no século XXI, né? Então,
e não deixar mais os mitos se espalharem por aí. Questionem, seja o ministro, seja quem for. Vamos questionar da onde é que veio essa informação. Porque se a gente não pergunta, isso vai se espalhando por aí, causa um dano imenso a todos nós. Bom, obrigado a todos pela presença. Os autores vão estar aqui ao lado assinando seus livros para quem estiver interessado. Os livros estão disponíveis na Livraria da Travessa e eles estarão aqui ao lado. Obrigado.